Olá, meus cientistas! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universo à Frente. Hoje iremos discutir um pouco sobre uma das ideias mais incríveis da física teórica, as Closed Time-like Curves, ou curvas fechadas de tipo tempo. Um dos motivos pelo qual eu escolhi esse assunto para o vídeo de hoje é que as CTCs são muito pouco abordadas aqui na internet e também, é claro, porque eu sou muito fascinado pelo estudo da natureza do tempo e o seu comportamento. Então, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para nos acompanhar nessa linda jornada pelo cosmos e vamos para o vídeo. Ele corre, se curva, estica e encolhe. É caótico, turbulento e vai em todas as direções. Sim, estou falando do tempo. Ao longo dos anos, sempre pensamos na possibilidade de viajar pelo tempo, assim como viajamos pelo espaço. Como ir à praia ou ao shopping, mas ao invés disso, ir a outras décadas, outras eras através do passado ou futuro. Muitos filmes e séries, tais como A Máquina do Tempo, De Volta para o Futuro ou Dark, usam e abusam deste conceito, nos assombrando com tal possibilidade. Mas, afinal de contas, é possível viajar no tempo? A resposta é que, de certa forma, sim, é possível. Muitas ideias foram desenvolvidas ao longo dos anos com base na mais complexa teoria da relatividade de Einstein. Como sabemos, Einstein nos deu o vislumbre de poder desfrutar das naturezas do espaço e do tempo. E graças a isso, hoje podemos usar as suas ideias para moldar possíveis maneiras de se deslocar pelo tempo da forma que tanto sonhamos. Como já discutimos aqui anteriormente no canal e em um outro vídeo sobre a relatividade, o tempo seria como uma direção extra em nosso universo, uma quarta dimensão, atrelada profundamente às três dimensões espaciais em que vivemos. Como já foi dito, o espaço e tempo são dois lados da mesma moeda, ou seja, um influencia o outro, como uma verdadeira dança de dimensões. A relação do tempo com as três dimensões espaciais funcionam, então, de forma equivalente, uma vez que quanto mais rápido nos movemos no espaço, mais lentamente nos movemos no tempo. Tal efeito postulado pela relatividade restrita foi comprovada através de experimentos feitos com aviões comerciais, no qual recebeu o nome de dilatação do tempo. Em 1971, com o apoio da Marinha dos Estados Unidos, o físico americano Joseph Carl Aleph e o astrônomo Richard Keating trabalharam juntos em um experimento a fim de provar os efeitos da dilatação do tempo. O experimento, então, foi chamado de Aleph-Keating, em homenagem aos dois cientistas. O experimento, então, funcionou da seguinte forma: dois relógios atômicos de césio, perfeitamente sincronizados, foram colocados a teste. Um deles foi colocado em um avião comercial que deu 2 voltas ao redor do planeta, próximo à velocidade do som, e o outro ficou em repouso no observatório naval. Quando reunidos, as marcações de tempo nos relógios que voaram estavam em desacordo com os relógios estacionários, cerca de 50 bilionésimos de segundo de diferença. Sendo assim, as diferenças foram consistentes com as previsões da relatividade restrita e geral. As diferenças, é claro, são mínimas. Isso porque as velocidades nos quais estamos acostumados são muito baixas. Porém, mesmo sendo baixas, tecnologias que usamos diariamente, como satélites de GPS, por exemplo, têm de estar em constante sincronização, uma vez que, em órbita da Terra, os efeitos relativísticos do tempo os desincronizam. Os efeitos significativos da dilatação do tempo, como gostaríamos, ocorrem quando viajamos próximo à velocidade da luz, onde as diferenças de tempo de um referencial em movimento para outro que está em repouso são brutais. Sendo assim, esse e outros experimentos nos mostram que o tempo é uma entidade maleável em nosso universo e que a dilatação do tempo nos permite viajar ao futuro se nos movermos a velocidades diferentes. Mas e para o passado? É possível retroceder no tempo? Bom, é aqui que as coisas começam a ficar um pouco difíceis. Diferente da, entre aspas, simplicidade
de viajar para o futuro, uma vez que a dilatação do tempo nos permite tal efeito, para o passado as coisas ficam um pouco complicadas. Isso porque o tempo, diferente das outras 3 dimensões espaciais em que vivemos, se move apenas em uma direção, para o futuro. Essa direção fixa, em que o tempo flui, recebeu o nome de seta do tempo, referente ao seu sentido único. Isso implica que, naturalmente, o tempo só pode andar para frente, que leva a um fenômeno natural que chamamos de entropia. A entropia nada mais é que um conceito da termodinâmica que nos mostra o grau de desordem das partículas presentes em um sistema físico. Imagine que temos um prato de vidro que está inicialmente inteiro. Daí então, propositalmente, o derrubamos no chão. Naturalmente, sabemos que o prato, ao cair, irá se quebrar em diversos pedaços de vidro. Esse é um exemplo de entropia, onde o prato em seu estado inicial representa baixa entropia e seu estado final, alta entropia, dada ao grau de desordem de seus pedaços. Dessa forma, a entropia é algo fundamental em nosso universo e que está sempre direcionando a seta do tempo para o futuro. Então, esse seria o fim da linha para as viagens ao passado? Na verdade, não. Ainda podemos ter um pouquinho de esperança, isso porque, apesar da seta do tempo e a entropia se recusarem a andar para trás, há umas maneiras de burlar estes obstáculos, e um deles são as CTC, ou curvas tipo tempo fechadas. As CTC, ou curvas tipo tempo fechadas, são um conceito muito interessante da física teórica que podem permitir, pelo menos até certo ponto, uma viagem no tempo ao passado. Como sabemos através da relatividade geral de Einstein, espaço e tempo são duas peças do mesmo quebra-cabeça. Sendo assim, podemos imaginar: o que aconteceria se pudéssemos torcer o espaço-tempo em si mesmo? É com base nisso que as curvas tipo tempo fechadas funcionam. Em 1937, o matemático holandês William Jacob van Stockham, que fez uma grande contribuição ao desenvolvimento da relatividade geral, descobriu que, ao fazer tais modificações nas equações de Einstein, seria possível existir um sistema onde um material feito de partículas em um espaço-tempo fechado segue para o futuro e retorna ao seu ponto de partida. Imagine que você está em um parque e decide dar uma volta em uma montanha-russa. Ao entrar no carrinho, em um instante zero, você dá uma volta ao longo do circuito da montanha e, obviamente, retorna a zero. Basicamente, uma curva fechada de tipo tempo funciona como uma montanha-russa, onde o espaço-tempo é fechado em si mesmo e, ao seguir para o futuro, você retorna ao evento de seu próprio passado. Seria como se você pudesse terminar a sua viagem antes mesmo de começar. Parece loucura, não é mesmo? Porém, mais tarde, essas soluções foram confirmadas pelo matemático norte-americano Kurt Gödel, que afirmou tal possibilidade. Após isso, novas ideias com base nas curvas fechadas de tipo tempo foram criadas. Em 1974, Frank Jennings Tipler, físico-matemático e cosmólogo norte-americano, propôs, matematicamente, que se você tivesse um cilindro giratório maciço no espaço, o cilindro criaria um efeito chamado de frame dragging. Esse efeito deformaria o espaço-tempo de modo que os objetos próximos ao cilindro se inclinariam em um loop de tempo fechado. Sendo assim, uma nave próxima ao cilindro poderia retornar ao mesmo instante, no espaço e no tempo, na qual ela iniciou, e até mesmo ver ela mesma fazendo a sua trajetória. Literalmente, uma montanha-russa, retornando ao seu ponto de partida, podendo permitir até mesmo que o viajante dê um oi ao seu eu do passado. Porém, há um problema. As CTCs permitem sim, através de um loop fechado, uma viagem ao passado. Porém, você só poderia retornar exatamente ao ponto em que você partiu, ficando preso a um loop entediante e frustrante nos mesmos eventos de tempo. Outro problema é que as curvas tipo tempo fechadas abrem porta para um tipo estranho de paradoxo, chamado de paradoxo da acumulação. Apesar de termos as CTCs como uma solução viável de viagem ao passado, temos que lembrar que este é um conceito puramente hipotético.
Não há experimento algum que comprove que as curvas fechadas de tipo tempo são possíveis, e nem que elas de fato funcionem. Sendo assim, o que nos resta é uma viagem sem volta para o futuro através da dilatação do tempo, que é um fenômeno real e comprovado. Porém, apesar de ser possível ir para o futuro através desse efeito, muitos consideram isso uma trapaça, pois não é bem uma viagem. Você apenas muda a maneira que o tempo flui para você em relação a outros, certo? De fato. Mas querendo ou não, os efeitos que podem ser alcançados através da dilatação do tempo são de fato uma verdadeira viagem, uma vez que você poderia acessar um futuro distante sem ter envelhecido quase nada. Mas a questão é: você aceitaria fazer uma viagem sem volta para o futuro? Um grande abraço e até a próxima.